Olá, vamos começar a nossa parte 3 do estudo dos direitos e deveres individuais e coletivos. Estamos estudando o artigo 5º, eu dividi este artigo 5º por assuntos, e o tema desse nosso bloco de aula é a liberdade. Lembra que a gente já viu o caput do artigo 5º, certo? A introdução do artigo 5º, os destinatários do artigo 5º, quem são os destinatários do artigo 5º? A gente já falou de vida, certo? A gente sabe que o caput do artigo 5º, porque a gente já analisou isso, né? O caput do artigo 5º, ele vai proteger o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, certo? Então, a gente já viu o direito à vida, certo? Eu já fiz a exploração do direito à igualdade, né? Quando a gente analisou todos são iguais perante a lei, não é? Sem distinção de qualquer natureza, a gente já sabe a diferença entre igualdade formal e igualdade material, a gente já chegou no processo evolutivo dos direitos fundamentais, onde a gente já fala da igualdade material, que é a igualdade de resultados, e agora a gente vai trabalhar a liberdade, tá bom? Deixa eu compartilhar logo para você, lembrando que quando a gente fala de liberdade, há um desdobramento. Quando o artigo 5º caput diz que é assegurado aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito à vida, igualdade e liberdade, né? Propriedade e segurança, quando a gente fala do direito à liberdade, há um desdobramento desses direitos de liberdade, tanto os explícitos na Constituição, não só no artigo 5º, mas na Constituição inteira, e a gente já falou sobre isso também, tanto os explícitos quanto os implícitos. E aí a gente sabe que tem direitos de liberdade, direitos fundamentais de liberdade, até fora da Constituição, ok? A gente já fez essa abordagem inicial para você, quando a gente chegasse nesses blocos aqui, a gente já tivesse essa ideia, tá bom? Então, vamos lá, agora sim. Eu quero compartilhar com você o materialzinho que eu preparei para você, certo? Sobre liberdade, para a gente começar. Olha só, a liberdade é a faculdade que uma pessoa possui de fazer ou não fazer alguma coisa. Isso aqui é uma expressão genérica, mas é isso mesmo, certo? Até o próprio artigo 5º fala sobre o direito de liberdade, não é? Então, é o direito de fazer, certo? Ou não fazer alguma coisa. É liberdade isso, tá? Envolve sempre um direito de escolher entre duas ou mais alternativas de acordo com a sua própria vontade, tá? O direito de liberdade, porém, não é absoluto. Nem a vida, meus amigos, é absoluta, tá? Ele não é absoluto. Há limitações? Há, pois a ninguém é dada a faculdade de fazer tudo que bem entender. Em termos jurídicos, é direito de fazer ou não fazer alguma coisa de forma livre, só havendo obrigatoriedade em virtude de lei. Então, presta atenção nisso aqui, certo? Eu só posso ser obrigada a fazer algo ou ser impedida de fazer algo em virtude de lei, ok? É a lei que vai me impedir ou me obrigar, sob pena de, se for outro instrumento normativo ou uma mera ordem de alguém, seja qualquer autoridade que não tenha essa competência, sob pena de se implicar em constrangimento ilegal. O crime de constrangimento ilegal, ele existe, tá bom? E aí a gente tem aqui, olha, considerando-se o princípio da legalidade, artigo 5º, inciso 2, apenas as leis podem limitar a liberdade individual, ok? Vamos lá. A gente começa falando da liberdade de expressão de pensamento. Olha, presta atenção aqui. A liberdade de expressão de pensamento citada aqui, citada no artigo 5º, ela é quando o pensamento é exteriorizado. Porque o pensamento em si, o que eu estou pensando agora, ai meu Deus, imagina, tu está assistindo minha aula agora, está pensando assim, ai meu Deus, vou pausar esse vídeo, vou buscar uma comida, estou com fome, vou buscar um biscoito, entendeu? Vou buscar, sei lá, fazer uma pipoca. O que você está pensando, gente? Não é da conta de ninguém. O pensamento em si é livre, totalmente livre. A questão, ela só é sujeita ao direito quando você externa esse pensamento, quando você coloca esse pensamento para fora, ou falando, ou gesticulando, ou escrevendo. Então, quando a gente diz aqui que é livre a expressão de pensamento sendo vedado o anonimato, já já eu vou ler para você, que está aqui na tela, é livre a expressão de pensamento sendo vedado o anonimato, a gente está falando da exteriorização do pensamento,
porque o pensamento em si, ele realmente é totalmente livre, tá bom? Então, vamos lá. O pensamento em si é absolutamente livre. A tutela constitucional surge no momento em que ele é exteriorizado com a sua manifestação, seja verbalizada, seja gesticulada, seja na arte, mas aí na arte tem um inciso específico para isso, tá? Seja na escrita, certo? Que pode ser artística ou não. Quando é artística, tem um inciso específico para isso, tá? Se o pensamento em si é absolutamente livre, a sua manifestação já não pode ser feita de forma descontrolada, pois o abuso desse direito é passível de punição. Aí está aqui os dois incisos sequenciais que falam, que abrem a discussão sobre essa liberdade, né? É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Por que é vedado o anonimato? Porque a pessoa que expressa o seu pensamento, ela é responsável por aquilo que ela expressa. E se ela é responsável e tem que arcar com as consequências, inclusive danosas, dessa expressão de pensamento, ela tem que ser identificada, ela tem que ser identificável. Karina, mas pode ser um nome artístico, um apelido, um nome político? Pode, não tem problema. Mas eu tenho que achar, por exemplo, sei lá, pegar aqui, Ivete Sangalo, tá? Não estou nem falando da liberdade de expressão artística, porque ela é uma artista, tá? Porque a liberdade de expressão artística é outro ponto que a gente vai ver. Mas Ivete Sangalo, numa entrevista, ela critica alguém, fala mal de alguém, certo? Eu não sei se a Ivete Sangalo é Ivete mesmo ou é Sangalo mesmo, não sei, entendeu? Mas ela não é... Se a gente diz Ivete Sangalo no Brasil, a gente não sabe quem é? Sabe, a gente sabe quem é, certo? Se for... tirar meu relógio aqui que está incomodando. Se for procurado o endereço dela, ela deve ter um endereço profissional, não é? Sim, certo? Endereço profissional, que eu digo endereço empresarial, né? Porque ela é uma artista, mas ela tem toda uma estrutura empresarial, não é? Então, ela deve ter um endereço que o oficial de justiça possa achá-la, entendeu? Então, quando a gente diz vedado o anonimato, eu posso ter um apelido. Por exemplo, eu expressei meu pensamento, né? Karina Jacques. Ah, Karina Jacques, será que o nome dela é esse mesmo? É o meu primeiro e meu último nome. Então, você consegue me achar, certo? Você consegue achar meu CPF, você consegue achar meu endereço, o juiz consegue determinar, certo? A citação, a intimação. É nesse sentido, tá? Ok? Então, o pseudônimo, é aí que eu queria chegar. O pseudônimo usado para fins lícitos, ele tem o mesmo valor do nome, certo? E aí, se a pessoa usa um pseudônimo, né, que é o apelido, o pseudônimo que eu digo é o apelido, usado para fins lícitos, né? Se você usa um apelido, um nome artístico, um nome político, né? Porque tem muito, esses candidatos, né? Tem muitos candidatos que têm um nome que é um nome político. Se ele é usado para fins lícitos, está dentro do identificável. Então, não está no anonimato, tá bom? Vamos lá, o outro inciso. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Então, a pessoa que se ofende, nem terminei de ler, mas deixa eu marcar logo aqui. A pessoa que se ofende, ela tem direito de resposta proporcional à ofensa. Ok? Agravo aqui é ofensa. É o que a gente chama de nota de desagravo. Você já deve ter visto isso. Nota de desagravo. A nota de desagravo é justamente esse direito de resposta aqui, proporcional ao agravo. O que é isso? Se ofendeu no jornal de domingo, na primeira página, o desagravo vai ser no jornal de domingo, na primeira página. Se ofendeu no intervalo da novela das 8 da Globo, vai ser no intervalo da novela o desagravo, entendeu? Para ter a mesma proporção. Agora, eu não posso usar o desagravo para sair ofendendo o outro, porque senão não termina nunca mais, porque aí o outro vai ter direito de resposta, eu vou ter réplica, tréplica, e não acaba nunca mais. O meu direito de resposta é o direito de desdizer, de desmentir, de contraditar, certo? Os fatos que me foram imputados, tá? Vamos lá. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além, olha só, da indenização por dano material, moral ou à imagem, porque a pessoa pode ter sofrido um dano moral, um dano material ou um dano à imagem. E aí isso vai ter que ser provado judicialmente, que essa indenização é judicial, tá? Então, olha só,
eu tenho liberdade de expressão de pensamento, mas eu tenho que me identificar, porque eu vou arcar com todas as consequências, inclusive as consequências danosas, as consequências negativas daquilo que eu expressei. Então, eu posso sofrer consequências na esfera civil, sendo obrigada a indenizar alguém que eu ofendi? Posso. E, inclusive, não está aqui no artigo 5º, mas eu posso acrescentar para você, essa manifestação de pensamento ela pode implicar também consequências na esfera penal, porque eu posso ter cometido nessa minha expressão de pensamento crimes de calúnia, injúria, difamação ou até racismo, só para citar alguns, né? Os crimes contra a honra, os 3, né? E o racismo, porque dependendo do contexto que eu expressei meu pensamento, eu posso ter segregado as pessoas em função de cor, raça, aspectos físicos, étnicos e etc. Ok? Então, eu tenho liberdade, mas a minha liberdade não é absoluta, ela pode ser limitada em algumas situações, certo? Qual é a situação? Onde é aquele clássico, né? Quando é que termina a minha liberdade de expressão de pensamento? Quando começa o teu direito de intimidade, vida privada, honra, certo? Quando é que termina a minha liberdade de expressão de pensamento? Quando começam as limitações penais, por exemplo, quanto aos crimes contra a honra, por exemplo, tá bom? Vamos lá? Se a Constituição assegura a liberdade de manifestação de pensamento, as pessoas são obrigadas a assumir a responsabilidade do que exteriorizam. Ninguém pode fugir da responsabilidade do pensamento exteriorizado, escondendo-se sob a forma do anonimato. Só confirmando aqui o que eu já falei, né? No caso da imprensa, responde pela informação abusiva do direito de manifestação de pensamento o autor da notícia. Tratando-se de matéria sem indicação do autor, responderão por eventual abuso as pessoas responsáveis pelo jornal ou periódico, tá bom? Porque algumas matérias não têm o autor, né? Vamos lá. Direito de resposta, ainda sobre o mesmo tema, tá? Ainda estamos na liberdade de expressão de pensamento. O direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem, inciso 5, a gente já citou. A pessoa atingida tem o direito de apresentar sua resposta ou retificação, oferecendo sua versão dos fatos em dimensões iguais à do escrito ou transmissão que deu causa a esse direito, que pode ser exercido sem prejuízo de eventual ação de indenização por danos materiais, morais ou imagem. A gente pode colocar aqui também, a gente pode anotar bem aqui, olha, certo? Além da possibilidade de responsabilização penal, ok? Foi o que eu comentei com você ainda há pouco, a questão da manifestação de pensamento implicar, por exemplo, em calúnia, injúria, difamação, ou até mesmo racismo, ou até mesmo uma outra conduta típica criminal que eu possa não estar lembrando agora, tá? Que possa se contextualizar nessa situação, tá? Eu não tô listando aqui um rol de crimes de forma taxativa, não, tá bom? Vamos lá. Liberdade de expressão artística e proibição de censura. Vamos lá. É outro dispositivo, tá? Mas quando eu falo da liberdade de expressão artística, jornalística, científica, cultural, ela é uma liberdade de expressão de pensamento. Então, o artista, o jornalista, o cientista, enfim, o escritor, não é? Ele tem que também se identificar. E ele também é responsável por aquilo que ele expressa, tá? Então, a gente não anula o inciso anterior que a gente estudou. A gente só acrescenta um outro aspecto aqui, que foi uma preocupação do Constituinte, que foi a preocupação com a censura. Antes da Constituição de 88, a gente vivia um regime jurídico censurador, ok? E esse regime jurídico censurador não iria se repetir no pós-Constituição de 88. É isso que a gente tem que entender nesse dispositivo. Então, vamos lá. Livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Quer dizer, esse independentemente aqui, que não tem... que não tem censura ou licença da arte,
da manifestação científica, intelectual, artística. Ah, Karina, eu não entendo assim. Calma. Se você não entende assim esse dispositivo, eu trouxe aqui vários outros dispositivos fora do artigo 5º para te convencer disso, tá? Esse independentemente de censura ou licença quer dizer que não vai haver censura ou licença. Agora, não quer dizer também que eu possa, o artista, o intelectual, o comunicador possa falar e escrever de forma deliberada, de forma livre, sem nenhuma classificação de quem pode ter acesso a esse conteúdo. As classificações por faixa etária e por horário, que a gente vê, por exemplo, nos cinemas, né? Classificação de 18 anos, classificação de 16 anos, elas existem não para censurar aquela arte cinematográfica, por exemplo, aquela arte teatral, por exemplo, né? Se a gente pensar numa peça de teatro. Não para censurar a arte, mas para proteger a criança e o adolescente, que são os sujeitos protegidos, né? De conteúdos inadequados à sua idade cronológica e psicológica. A gente já vai ver isso, tá? Vamos lá. Por censura, entende-se a verificação da compatibilidade entre um pensamento que se pretende exprimir e as normas legais vigentes. Por licença, a exigência de autorização de qualquer agente ou órgão para que um pensamento possa ser exteriorizado. Beleza? Que um conceito doutrinário de censura ou licença. Artigo 220, viu? Que eu ia trazer aqui artigos fora do artigo 5º. A gente está estudando o artigo 5º, mas eu trouxe outros artigos que combinam com o artigo 5º. Lembra da aula que eu falei para você? Você já viu essa aula. Se você não viu, porque você pulou a sequência dos assuntos. Que eu falei para você que o artigo 5º, parágrafo 2º, diz que os direitos e garantias fundamentais previstos nesta Constituição não excluem outros. Ou seja, tem direito e garantia fundamental fora do artigo 5º, fora do título 2 da Constituição. Tem direito e garantia fundamental pulverizado em toda a Constituição e também fora dela, tá? Mas dentro da Constituição. Vamos ver aqui. Olha. Artigo 220, parágrafo 2º e 6º. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica ou artística. Te convenci? Ou melhor, a Constituição te convenceu? É vedada toda, não é vedada a censura, é vedada toda e qualquer censura, ok? De natureza política, ideológica ou artística. A publicação de veículo impresso de comunicação independe de censura, aliás, de licença de autoridade. Entendeu? Tá? Isso para reforçar o dispositivo do artigo 5º, tá? Espera aí que tem mais. A Constituição assegura ampla liberdade na produção da arte, nas suas mais variadas formas: literatura, música, teatro, cinema, televisão, fotografia, artes plásticas e outros, tá? Isso aqui, certo? São só exemplos. Determinadas expressões artísticas, como artes plásticas, literária e musical, gozam de ampla liberdade, não estando sujeitas a qualquer restrição por parte do Estado. Quando eu digo restrição, eu não estou falando de censura, tá? A restrição é um termo genérico, que pode incluir censura, mas censura a gente já sabe que não existe no Brasil pós-88, pós-Constituição de 88. Mas pode existir alguma restrição, alguma manifestação artística? Pode, vamos lá. Contudo, nas expressões artísticas feitas por veículos de comunicação social, imprensa, rádio e televisão, ou de forma pública, cinemas, teatros, casas de espetáculos, que atingem pessoas indeterminadas, a Constituição, olha, a Constituição não é o Poder Executivo, não é o Ministério das Telecomunicações, não é o Ministério da Cultura, não, é a Constituição, ela admite certas formas de controle. Mas essas formas de controle são para censurar? Não. Porque a gente já disse, a gente já leu expressamente que é vedada a censura ou licença, de ideológica, artística, política, tá bom? Tá aqui, olha, nunca com o objetivo de censura moral, ideológica ou política, mas com o objetivo de resguardar a criança e o adolescente de conteúdos inadequados a seu desenvolvimento cronológico e psicológico. A questão aqui é proteger o menor de idade, porque depois que você faz 18 anos, você pode ter acesso a tudo, não tem mais limitação. Entendeu? Você pode ter acesso a qualquer conteúdo. Vamos lá. Compete à União, outro dispositivo aqui, que é o artigo 21, lá aquela parte de organização do Estado, lembra? 21, inciso 16.
Compete à União exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programas de rádio e televisão. Então, não é o Estado, não é o município, não é o Conselho Tutelar que estabelece a classificação, é a União, tá bom? Compete à lei federal, tá? Que é a União também, quando eu digo lei federal aqui, é a União, fazer o quê? Parágrafo 3º, incisos 1 e 2, do artigo 220. Regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao poder público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto do artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio ambiente, tá? Esse artigo 220, ele está no bloquinho lá da ordem social, que fala sobre a comunicação social. Por isso que eu estou trazendo ele, porque ele está falando da liberdade de expressão artística, jornalística, de comunicação, enfim, lá no capítulo da comunicação social, dentro da ordem social. Essa nossa aula aqui é de artigo 5º, mas eu trago outros dispositivos que completam o nosso estudo, tá? Vamos lá? Liberdade de informação. Aí já vamos para outro ponto, tá? Liberdade de informação. O direito de informação compreende, olha só, o direito de informar e o direito de ser informado. Então, você tem dois lados, digamos, opostos e complementares. O direito de informar, eu tenho o direito de informar, e você, vamos colocar assim, e você tem direito de ser informado. São lados opostos, mas são lados complementares. Porque se eu tenho direito de informar, eu preciso de alguém para eu informar. E se você tem direito de ser informado, você precisa de alguém que informe. Vamos trocar agora? Você tem direito de informar, porque eu posso te dar uma informação e tu pode me dar outra. Entendeu? Então, na verdade, esse direito não vem só de mim para ti, certo? Ele pode ser ao contrário. A corrente, né, desse rio, né, o fluxo dessa informação, dessa água de informação, vamos fazer aqui uma analogia, pode vir, certo? De ti. Então, vamos lá. Tu tens o direito de informar, certo? E eu tenho o direito de ser informada. Então, você vai precisar de alguém, se você tem direito de informar, você quer alguém, você quer um destinatário da informação. E se eu tenho o direito de ser informada, eu tenho que ter alguém que origine, até um originário da informação, um remetente da informação. Nesse nosso exemplo invertido é você, tá bom? Então, vamos lá. O direito de informação, como eu anotei para você, compreende o direito de informar e de ser informado. Aí, o inciso 14 do artigo 5º. Tem vários incisos no artigo 5º que falam da informação, tá? É assegurado a todos o direito de informação. É assegurado só aos brasileiros, só aos estrangeiros, só à pessoa jurídica? Não, é assegurado a todos o acesso à informação. E resguardado o sigilo da fonte, vamos marcar aqui o sigilo da fonte, mas a gente vai explorar já, tá? Que é importante. O sigilo da fonte, quando necessário, é o exercício profissional. Deixa quieto aqui o sigilo da fonte, que já eu falo com você. Aí o 33, que é famosíssimo, o inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, assim, aqui, esse inciso, que é muito usado em prova de concurso público, muito usado. A gente tem informação de interesse particular, informação de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, presta atenção aqui, nem toda informação de interesse particular, de interesse coletivo ou geral, ela é acessível. Por exemplo, eu sou uma empresária cheia de dinheiro, enfim, eu quero investir meu dinheiro em ações na Bolsa de Valores, tá? E eu quero saber quais são os planos,
Quais são os planos da CVM, da Comissão de Valores Mobiliários, que é a agência reguladora do mercado de capitais? Quais são os planos da CVM para o próximo trimestre? A CVM, se você nunca ouviu falar, é como se fosse o Banco Central do mercado de capitais, da Bolsa de Valores, entendeu? O Banco Central ele é a agência reguladora das instituições financeiras, né, dos, entre aspas, bancos, e não só dos bancos, mas vamos colocar aqui bancos, e a CVM é como se fosse o Banco Central da Bolsa de Valores, tá? Da B3, né? Que é a antiga Bovespa, enfim, chama B3 hoje, tá? Mudou de nome. Então, eu quero saber quais são os planos para o próximo trimestre. Isso é uma informação de interesse coletivo ou geral, mas essas informações elas não podem ser vazadas antecipadamente, entendeu? Então, existe uma segurança do Estado, o sigilo dessas informações, que só serão divulgadas no momento certo, elas estão relacionadas com a segurança do Estado. E olha que eu usei uma segurança de forma bem superficial, nem usei segurança nacional, entendeu? Usei só a questão da economia popular, o equilíbrio das contas públicas, enfim, tá? Então, eu quero que você entenda o seguinte, essas informações que estão aqui nem sempre são direito líquido e certo. Porque se essas informações citadas aqui, de interesse particular, coletivo ou geral, se elas estão carregadas de sigilo por conta da segurança da sociedade e do Estado, por ser imprescindível a segurança do Estado e da sociedade, eu não vou ter acesso a essa informação, entendeu? Agora, se ela não está protegida pelo sigilo, porque ela é uma segurança que não está relacionada com a segurança do Estado e da sociedade, Karina, me dá um exemplo, vamos lá. Eu cheguei numa cidade e eu quero comprar um apartamento. E aí eu vi várias construtoras com apartamento, com prédio sendo construído, e aí eu quero ver qual delas, eu vou no Procon para ver qual delas tem mais reclamação de consumidores. Isso é uma informação de interesse coletivo ou geral, e isso não é segredo. Eu tenho direito de saber. Antes de fechar, de contratar qual construtora naquela cidade eu vou dar o meu dinheiro, né? Eu vou pagar e vou ficar esperando entregar o apartamento, eu posso ver qual é que está cumprindo os prazos, cumprindo os seus contratos. Isso é uma informação que é de interesse coletivo ou geral, que não é guardada pelo sigilo. Então, é direito líquido e certo. E se é direito líquido e certo e foi violado, cabe o quê? Mandado de segurança. Ai, Karina, calma, peraí, a gente já mudou de assunto? Não, eu só estou pincelando. A gente tem uma aula que eu divido por os videozinhos, dividindo cada remédio, onde eu vou falar de mandado de segurança e de habeas data, né? Porque esse inciso aqui, ele é muito usado em prova para te confundir entre o habeas data, principalmente essa aqui, do interesse particular. Porque a informação protegida pelo habeas data é informação pessoal. E a informação de interesse particular, ela pode ser sobre a minha pessoa, pode ser sobre a sua pessoa. Ok? Pode ser uma informação de um terceiro, mas é do meu interesse. Então, se é informação de terceiro, mas é do meu interesse, não é habeas data. Eu vou perguntar, é sigilo? É, então não cabe nada. É sigilo? Não, então é mandado de segurança, entendeu? Então, aqui eu só comentei, inclusive eu deixei outras anotações, olha aqui. Eu deixei outras anotações, eu vou falar aqui um pouquinho, vou ler para você, mas não te preocupa, porque a gente ainda vai ter aula específica, certo? Que é a aula sobre remédios constitucionais que eu separo. É artigo 5º também, mas eu separo, eu deixo separado o tema, tá? Então, vamos lá. Especificamente em relação à afronta do direito à informação pessoal, que não é nenhuma dessas que está aqui no inciso 33, informação pessoal é diferente de informação de interesse pessoal. Sacou já, né? Entendeu? Especificamente em relação à afronta ao direito à informação pessoal, a Constituição aplica o habeas data, uma ação constitucional para proteger o direito à informação pessoal dos indivíduos contra violação provocada por bancos de dados públicos ou abertos ao público e entidades governamentais, ok? Aí eu trouxe aqui o inciso do habeas data, conceder-se habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, olha só. As informações, elas são relativas à pessoa do impetrante. Por isso que aqui em cima eu coloquei informação pessoal, que é diferente dessa aqui, dessa bem aqui, que é de interesse particular, que poderia vir até na prova interesse pessoal, tá? Mas toma cuidado aí, porque é sutil a diferença, né? Então, conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante,
constante de registro ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público para retificação de dados. Então, tem duas coisas que a gente pode fazer, tá? Tomar conhecimento e retificar. Quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso judicial ou administrativo. Ok, tá aqui, ó. Assegurar o conhecimento de informações. Então, são duas coisas aqui, ó. Conhecer a informação e retificar a informação, certo? Quando ela estiver errada. Inclusive, na lei do habeas data, tem uma terceira possibilidade que o Supremo já considerou constitucional, que é averbar informações. Porque às vezes a informação é verdadeira, mas ela não tem ali uma informação essencial. Tipo, meu nome está no Serasa, mas eu estou brigando na justiça porque isso está errado. Então, eu não posso nem tirar o nome, retificar o nome do Serasa, porque o juiz não mandou ainda. Mas eu averbo lá, certo? No banco de dados do Serasa, que eu estou brigando na justiça com isso, que não é verdade, que eu sofri um estelionato e que por isso meu nome está no Serasa, não foi eu que fiz essa dívida, tá bom? Só para ilustrar um exemplo. Importante salientar que a violação ao direito a outras informações de interesse pessoal, olha, de interesse pessoal, tá? De interesse coletivo ou geral, não é sanável por habeas data. Caso o direito de obter informação seja líquido e certo, ou seja, não tenha sigilo o protegendo, né? O remédio constitucional aplicável seria o mandado de segurança. A gente vai estudar, tem aula própria sobre isso, tá? Agora, a informação jornalística, tá? Olha só, a manifestação de pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer tipo de restrição, observado o disposto nesta Constituição. Artigo 220, caput. Karina, a gente está saindo do artigo 5º, eu já avisei a você. Sempre que eu precisar trazer algum artigo para melhorar o entendimento do artigo 5º, a gente vai fazer, tá? Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. A gente estava falando de informação no sentido geral, mas agora a gente está falando de informação jornalística. E agora eu começo daqui a pouco a falar do sigilo da fonte, tá? Então, nenhuma lei conterá disposto que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Observado o artigo 5º, inciso 4, 5, 10, 13 e 14, certo? Inclusive, eu já trabalhei esses incisos com você, tá? Menos o 13. O 13 ainda não trabalhei, não. A Constituição assegura plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Trata-se de um direito de conteúdo mais abrangente que o tradicional conceito de liberdade de imprensa, que assegura o direito de veiculação de impressos sem qualquer restrição por parte do Estado. A liberdade de informação jornalística deve ser exercida de forma compatível, olha só, compatível com a tutela constitucional da intimidade e da honra, certo? Das pessoas. Tá bom? Evitando situações de abuso de direito de informação previsto na Constituição. É aquilo que a gente falou já em aula anterior, da colisão entre direitos fundamentais, certo? De um lado, eu tenho a liberdade de informação jornalística, do outro, eu tenho a intimidade de alguém. Não pode haver essa colisão. Então, a liberdade de informação jornalística tem que respeitar a intimidade de alguém. Porque na hora que houver o confronto, a colisão desse direito, o hermeneuta, ou seja, o intérprete, e esse intérprete vai provavelmente ser um juiz, porque isso vai gerar uma demanda judicial, porque se eu tiver minha intimidade violada por um jornalista, eu vou processá-lo. E aí o juiz vai ter que, em tese, harmonizar, relativizar esses direitos fundamentais, ou se ele não puder fazer isso, ele vai ter que sacrificar um em relação ao outro. Então, os jornalistas podem, sim, ser obrigados a pagar indenização por danos morais e materiais quando eles ofendem, certo? Pessoas, né? A honra, a imagem de pessoas, tá? A intimidade, enfim. Em caso de excesso em notícias divulgadas pelos veículos de comunicação social, a última setinha aqui, a jurisprudência tem considerado indenizáveis os danos materiais e morais decorrentes desse abuso, eu acabei de falar. Tá? Vidal Serrano Nunes, ainda sobre informação jornalística, argumenta que o direito à liberdade de informação possui dupla face. Tá? Uma de defesa da imprensa contra o Estado, ok? Contra o Estado,
porque o Estado não pode ser censurador, ok? E outra de defesa do cidadão contra os veículos de comunicação, porque os veículos de comunicação não podem ser abusadores, vamos usar assim, né? O Estado não pode ser censurador contra os veículos de imprensa, mas os veículos de imprensa não podem abusar, não podem ser abusadores dos direitos de intimidade, privacidade, honra, vida privada das pessoas, tá? Agora sim, o sigilo da fonte, que é importantíssimo. A Constituição, ao mesmo tempo em que assegura o direito de informação, resguarda o sigilo da fonte quando necessário é o exercício profissional. Tá? A gente já falou, é o 14, mas agora vamos explorar o que é esse sigilo da fonte. O sigilo da fonte é indispensável para o êxito de certas investigações jornalísticas, como, por exemplo, e sua finalidade é permitir a ampla apuração de fatos investigados. A questão do jornalismo investigativo, jornalismo policial, enfim. O jornalista está ali investigando crimes e ele tem fontes, ele tem pessoas que dão informações. Então, ele, para poder ter acesso a essa informação e divulgar amplamente uma informação que é direito do jornalista informar e é direito meu de ser informada, ele tem resguardado pela Constituição o sigilo da fonte, ok? Então, quando sai aquelas matérias escândalo, certo? De crimes que aconteceram, e o jornalista não cita quem foi o X9, né? O informante, isso é garantido pela Constituição, certo? O sigilo da fonte, ele é garantido pela Constituição, ok? Vamos lá. É importante destacar que o Supremo, no julgamento da DPF 130, declarou como não recepcionada pela Constituição de 88 todo o conjunto de dispositivos da antiga lei de imprensa, porque ela é de 67 e ela era uma lei com dispositivos censuradores, ok? Da liberdade de informação jornalística, tá? Liberdade de crença. Agora mudamos de liberdade, tá? A liberdade de crença é de foro íntimo, ok? Inclui o direito de professar ou não uma religião, porque o ateu também tem liberdade de crença, que é a liberdade de não crer, tá? De acreditar ou não na existência de um ou mais ou diversos deuses, de liberdade de culto, que é a exteriorização daquela, e até mesmo de praticar o ateísmo, tá bom? É inviolável. Outra coisa que a gente vai colocar bem aqui, tá? Que eu vou explorar. O Estado brasileiro, ele é laico, então ele não é ateu, ele é laico. Então, ele respeita a pessoa religiosa e a pessoa não religiosa, tá bom? Aí tá aqui, tem vários incisos, vamos para o primeiro aqui. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Primeiro dispositivo, tá? O próximo, era o 6 ou 7, é uma sequenciazinha aqui. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Então, eu tenho liberdade de manifestação religiosa, liberdade de culto, protegido os meus rituais religiosos, claro que desde que eu não cometa crime, alegando minha religião, e eu tenho direito à assistência religiosa nos locais. Eu estou internada num hospital, eu estou internada, eu estou presa, certo? Num presídio, eu estou num quartel, certo? Eu estou num asilo. Eu tenho direito de receber assistência religiosa? Tenho. Mas se eu não quiser ser importunada e não quero receber nenhuma assistência religiosa, eu tenho direito? Tenho, ok? Tá bom? Ou seja, o direito de praticar a religião, a religiosidade, é o mesmo daquele indivíduo que não quer praticar. Vamos lá. Próximo dispositivo. O 8º, né? Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Aqui foi acrescentado, além da religião, da crença, a filosófica e política. Então, ninguém pode ser privado de direitos por crença religiosa, filosófica ou política, convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se de cumprir prestação alternativa nos termos da lei. Por exemplo, eu tenho uma casa na zona urbana e eu tenho que pagar o IPTU. Aí eu digo assim, minha igreja não permite, minha religião não permite. Meu amigo, então se livra dessa casa, porque todo ano vai ser cobrado IPTU. Não tem saída, não.
é obrigação a todos os proprietários imposta. Tem algumas isenções aí em alguns municípios, mas se não cair nas isenções, você vai ter que pagar, entendeu? Ou, outro exemplo, voto. O voto ele é obrigatório para os alfabetizados entre 18 e 70 anos. Se você é alfabetizado, tem entre 18 e 70 anos, você tem que votar no dia da eleição. Ou votar em branco, ou votar nulo, ou justificar, ou se não fizer isso, vai ter que pagar multa para estar em dia com seus direitos políticos, entendeu? Então, eu não posso ser cerceada do meu direito por convicções filosóficas, políticas ou religiosas, certo? Mas também não posso usar essas crenças e convicções para não cumprir a obrigação a todos imposta ou a obrigação alternativa, ok? Sobre isso, eu quero fazer um comentário de uma jurisprudência do Supremo recente, tá? Durante anos a gente teve briga sobre isso, judicial, mas o Supremo, ele decidiu quanto a concurso público e pessoas que, por convicção religiosa, não podem prestar determinadas etapas de concurso público naquelas datas. Por exemplo, os adventistas que guardam o sábado. Outras igrejas também guardam o sábado, mas o adventista guarda, digamos, de maneira mais ampla, né? E aí tem um exame físico num sábado, entendeu? O que o Supremo entende? O que o Supremo decidiu? Que pode sim ser adaptado, certo? Para resguardar, para respeitar a liberdade de convicção religiosa desse indivíduo. O concurso público pode criar alternativas, desde que não gere gasto para o poder público e desde que não fira, certo, a disputa igualitária entre os candidatos, ok? Ele julgou, quando o Supremo julgou esse caso, foram duas ações, não é? A decisão foi com repercussão geral, e nas duas ações teve um caso de uma professora de São Paulo, acho que era uma professora municipal, que teve não sei quantas faltas aos sábados, porque ela não podia trabalhar ao sábado, certo? E aí ela sofreu um PAD, né, foi demitida, e ajuizou o mandado de segurança e foi recorrendo até o Supremo, só para simplificar o caso. E aí o Supremo, se eu não me engano, o relator foi o ministro Marco Aurélio Mello, posso estar enganada aqui, tá? Mas qual foi o entendimento do Supremo? Ela faltou, e ela não, foram mais de 90 faltas, e ela não repôs, ela não negociou uma troca com um colega professor, entendeu? Ela gerou prejuízo para o poder público, ok? Então, ela não foi reintegrada ao cargo. Só que teve um outro caso de um indivíduo que ele fez o concurso público e ele ajuizou uma ação, porque o exame físico era no sábado. Só que no decorrer da demanda, ele foi adaptado o exame físico dele, ele foi fazer exame físico num outro dia. Ou seja, ele não foi aberto um outro dia que já tinha exame físico, ele só não fez no sábado, que foi a primeira data que foi disponível para ele, mas ele acabou fazendo no outro dia de semana, entendeu? Então, não gerou um gasto para o poder público, só houve um remanejamento da data para ele, certo? E ele não... A disputa igualitária entre candidatos não foi ferida, ele fez o exame físico, entendeu? Ele só não fez no dia que ofendia a religião dele, porque tinha opção de fazer outro dia, entendeu? Então, no caso, foi concedido o direito dele de competir, certo? No caso da professora não foi, porque ela não criou alternativas, ela não procurou criar alternativas, e ela gerou um prejuízo para o poder público, porque ela, né, estava faltando, que não é só o prejuízo dela, porventura, ter recebido dinheiro e ter faltado, né? Porque provavelmente descontaram os dias que ela faltou, mas a questão do desfalque nas salas de aula, porque tinha aula para ela no sábado, os alunos iam para a aula e ela não ia dar aula, certo? Ou os alunos nem iam mais porque ela estava faltando muito e tinham prejuízo da educação, né? Dos dias das aulas, tá bom? Só para a gente citar uma jurisprudência aqui interessante sobre esse ponto. Existem diversas decorrências da ampla liberdade religiosa assegurada no texto constitucional. Direito à assistência religiosa, objeção de consciência, ensino religioso facultativo nas escolas públicas de ensino fundamental. Olha só,
Existem diversas decorrências da ampla liberdade religiosa no texto constitucional. No texto constitucional, não está tudo no artigo 5º, não, entendeu? Tá? No texto constitucional, não está tudo no artigo 5º. Então, o direito à assistência religiosa está no artigo 5º, objeção de consciência está no artigo 5º, mas o ensino religioso facultativo nas escolas públicas de ensino fundamental está no 210, ok? Reconhecimento da validade do casamento religioso para efeitos civis, 226, tudo lá na ordem social. Então, o casamento religioso, aí presta atenção, casamento religioso de qualquer religião, ele pode ter efeitos civis, o reconhecimento dele para efeitos civis, tá bom? No Brasil, existe um regime, aí sim, eu anotei ainda há pouco, mas é aqui que a gente destaca mesmo a questão do Estado laico, ok? No Brasil, existe um regime de absoluta distinção entre Estado e todas as igrejas, pois a Constituição Federal, em seu artigo 19, inciso 1, lá na parte de organização do Estado, ela veda que os entes federativos mantenham com as igrejas ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, o Estado brasileiro é laico, então é vedado a ele perseguir igrejas, constrangê-las ou manter com elas relação de dependência ou aliança. Não pode, nenhum nem outro, certo? Nem amar, nem odiar, mas pode se relacionar quando a relação é de interesse público, ok? Mas ao mesmo tempo que esse Estado laico se separa da igreja, ele reconhece a religiosidade do povo, respeitando a diversidade religiosa, tá bom? Vamos lá. Aí passamos para a liberdade de locomoção, outra liberdade, tá? Vou aqui deixar bem destacado. A gente não vai explorar, apesar de eu citar aqui, essa ainda não é a aula de habeas corpus, tá? Então, vamos lá. A liberdade de locomoção consiste no direito de ir e vir, em tempos de paz, e também o direito de ficar, pois, obviamente, o direito de permanecer no local onde se encontra está incluído no direito de ir e vir, obviamente, né? Se eu tenho direito de ir e vir, eu também tenho direito de ficar no mesmo lugar, né? É livre a locomoção em território nacional em tempos de paz, porque realmente em tempo de guerra pode haver restrição, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Mas não quer dizer, meu amiguinho, que esse bem aqui pode ser um bem ilícito, que esse bem aqui não tem que ser declarado e que esse bem aqui não possa ser tributado, tá? Olha o que eu anotei para você aqui, ó. O direito de sair do país ou de circular dentro do país com seus bens não abrange a concessão de qualquer imunidade fiscal, ou seja, a liberdade de ir e vir não isenta o indivíduo do pagamento de pedágios e de outros valores legalmente cabíveis, como impostos. Aí vamos colocar exemplo. Imposto de importação, imposto de exportação, o IPVA. Por exemplo, eu tenho meu carro, eu tenho liberdade de locomoção, eu posso ir para onde eu quiser com o meu carro. Sim, mas você tem uma propriedade e tem um imposto sobre essa propriedade veicular. Então, se você não pagar seu IPVA, você vai ter apreensão do seu veículo se você passar numa blitz, tá bom? Presta atenção. A Constituição prevê como garantir a liberdade de locomoção no caso de violação ou ameaça de maneira abusiva ou ilegal, o manuseio do remédio constitucional, conhecido como habeas corpus, tá bom? Tá lá no artigo 5º, inciso 68, mas a gente tem o habeas corpus estudado em aula específica. Calma que a gente vai ver o habeas corpus preventivo, quando tiver ameaça à liberdade de locomoção, o habeas corpus liberatório ou repressivo, quando a gente já tiver a liberdade de locomoção cerceada, e a gente ainda vai estudar o habeas corpus, além do individual, o habeas corpus coletivo, que é uma tendência que está se pacificando no Supremo, e a gente vai estudar na nossa aula sobre remédios constitucionais, tá? Por hora, a gente só fala disso. Vamos lá. Proibição de prisão por dívida. O inciso 67, tá? Artigo 5º, inciso 67. O texto constitucional foi inequívoco ao estabelecer a proibição da prisão civil por dívida, pois não cabe limitar a liberdade de locomoção do indivíduo por motivos materiais. Dívidas, meus amiguinhos, perseguem o patrimônio, graças a Deus, né? Imagine.
Patrimônio do indivíduo e não sua liberdade. Imagine o povo todo preso, não ia ter cadeia, né? Enfim, se você está devendo, se eu estou devendo, graças a Deus, não vai ter prisão por dívida, tá bom? Agora, o que diz a Constituição? A prisão, a regra das prisões são o quê? Penais. Eu sou presa em flagrante delito, então a prisão em flagrante é uma prisão penal, certo? E eu sou presa por ordem judicial. Aí essa ordem judicial, pera lá que a gente vai comentar, tá? Vamos aqui para a setinha. Segunda setinha aqui que eu anotei para você. A regra constitucional é que as prisões são penais, ok? Todavia, a Constituição Federal permitiu inicialmente 2 exceções de prisão civil. Eu falei civil e não civil por dívida, porque civil por dívida é proibido, prisão civil por dívida é proibido. Vamos lá. Quais são as 2 prisões civis e não penais, que é a regra, certo? Que foram permitidas inicialmente pela Constituição. A do alimentante, que de forma voluntária e inexcusável, ou seja, ele quis e é de forma imperdoável, não tem desculpa, não prestar alimentos, ok? Tá? E a do infiel depositário. Tá? Essa do infiel depositário, eu já vou riscar logo aqui, ela sofreu uma mutação constitucional, tá? Mas espera aí que eu estou falando aqui inicialmente ainda. Inicialmente foram as 2 aqui, olha. Tá? Quais as 2, Karina? Vamos lá, deixa eu colocar aqui, olha. O do alimentante, quando ele não presta alimentos de maneira voluntária e inexcusável, e o infiel depositário. Ok? Essa aqui morreu, tá bom? Mas espera aí que a gente já chega lá. Todavia, com a assinatura do Pacto de São José da Costa Rica, em 1922, ocorreu a derrogação do princípio do dispositivo constitucional naquilo que tratava do infiel depositário, tendo referido o tratado força de norma supralegal. A gente já trabalhou esse dispositivo, essa hierarquia entre tratados. Supralegal é o quê? Acima da lei e abaixo da Constituição. Teve aula já sobre isso, tá? Então, olha só, o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil assinou, ele proibia a prisão do infiel depositário, ok? E ele tinha status de norma supralegal. Só que como o supralegal ainda é abaixo da Constituição, é acima da lei, tá bem aqui nesse lugar, tá? Acima da lei, mas abaixo da Constituição, o que aconteceu? O judiciário não teve unanimidade em acatar esse tratado, entendeu? A história é muito longa e eu não vou aqui comentar com você porque não vai fazer diferença para o nosso estudo. Só quero que você saiba o resultado aqui, tá? Mas, enfim, houve divergência jurisprudencial. Aí, o que aconteceu? Para poder solucionar essa reiteração de demandas divergentes, o que o Supremo fez? Está aqui, olha. Para pôr fim à possibilidade de divergência de interpretações, o Supremo, em 2008, aprovou a súmula vinculante 25, proibindo a prisão do infiel depositário, qualquer que seja a modalidade de depósito, acabando assim com as discussões sobre o tema. E olha aqui, está aqui o texto da súmula vinculante 25. É ilícita a prisão do infiel depositário, qualquer que seja a modalidade de depósito. Sabe o que aconteceu? Aconteceu uma mutação constitucional. Ok? O que é uma mutação constitucional? A mutação constitucional, ela é uma alteração informal na Constituição. Então, o inciso 67, que é o inciso 67 que fala sobre isso, não haverá prisão civil por dívida, salvo alimentante que de maneira voluntária e inexcusável não presta alimentos, e o infiel depositário, finalzinho aí, o infiel depositário. Se você abre sua Constituição agora, está lá escrito ainda o infiel depositário, não teve emenda, entendeu? Então, continua lá escrito. Mas a súmula vinculante, ela vincula todo o Poder Judiciário abaixo do Supremo e toda a administração pública direta e indireta, federal, estadual, municipal, distrital. Então, o que aconteceu? A súmula vinculante 25, ela disse, aqui o texto, olha, é ilícita a prisão do infiel depositário, qualquer que seja a modalidade de depósito. O Supremo emendou a Constituição? Não, porque emenda só pode ser feita pelo Congresso.
Mas o Supremo mudou a Constituição? Mudou. Houve uma mutação constitucional, que é uma alteração informal da Constituição. O texto continua igual, mas o entendimento da sua prova é que não existe mais a prisão do infiel depositário. Houve mutação constitucional no inciso 67 do artigo 5º, tá bom? Vamos lá. Aí a gente muda de assunto, liberdade de reunião. A liberdade de reunião deve ser entendida como um agrupamento de pessoas organizado e de caráter transitório. É transitório porque é só uma reunião, tá? Se fosse associação, que é o próximo ponto que a gente já vai estudar, aí seria permanente, né? Então, a liberdade de reunião deve ser entendida como um agrupamento de pessoas organizado, de caráter transitório, com uma determinada finalidade, e que tem que ser uma finalidade pacífica, tá? Vamos lá para o inciso. Todos podem reunir pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, então fica subentendido que os locais fechados também, tá? Independentemente de autorização, significa que não precisa de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido o aviso, o prévio aviso à autoridade competente. Para quê, Karina? Para que a autoridade competente, primeiro, ela já foi avisada de outra reunião anteriormente marcada para o mesmo dia, horário e local? Então, desculpe, você, com seu grupo, não pode se reunir nesse dia, nesse horário e nesse local. Pode ser outro dia, outro horário ou outro local. Quem chegou primeiro, avisou primeiro, tem prioridade, né? E segundo, a autoridade pública, ela vai promover a ordem pública. Então, por exemplo, é uma reunião numa praia, onde vai atrair muita gente, muitos carros, então vamos interditar uma via, vamos abrir uma área de estacionamento, vamos avisar pela imprensa que aquele horário os metrôs vão estar mais lotados, os ônibus vão estar mais lotados, porque tem um evento, entendeu? Vou colocar um exemplo que todo mundo conhece no Brasil, Réveillon de Copacabana, no Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, né, porque eu moro no Rio de Janeiro, é um evento. E é um evento que leva tanta gente. Eu nunca fui ao Réveillon de Copacabana, não tenho intenção de ir, porque eu não gosto de tumulto, né? Eu fico meio em pânico com muito tumulto, mas é um evento que dá muita gente a ponto de não poder nem estacionar. Os moradores não podem nem estacionar os seus carros na rua, nas vias de acesso. A ponto de, por exemplo, o ticket do metrô, você tem que comprar com antecedência. Porque imagina o tamanho das filas se a pessoa for comprar o ticket do metrô na hora, entendeu? Enfim, então é toda uma organização para que haja... Ah, cara, tem os fogos também. Sim, tem os fogos, mas vamos pensar nas pessoas se reunindo ali. Porque poderia ter os fogos e ninguém tem interesse de ir lá se reunir, entendeu? Para ver os fogos. Até porque dá para ver de outros pontos. Não precisa ir para aquele ponto ali da praia. Então, se as pessoas vão para lá, é uma reunião, é para fins pacíficos, colocar aqui uma questão que eu já vi em prova. Se tiver gente ali com intenção de briga, com intenção de cometer crime, é para parar a reunião? Não, é para prender ali em flagrante quem está cometendo o crime. E já vi uma questão de prova, eu não lembro qual era a banca, mas dizia que era um evento religioso, tipo aquelas quermesses de paróquia, né? Aí, nesse evento religioso, na praça lá da igreja, 2 grupos rivais marcaram ali para se encontrar, para, né, se digladiar ali, um crime de rixa, né? Aí tinha as alternativas, era uma questão de múltipla escolha, parar, cancelar a reunião, né? Não, era o quê? Inclusive, a questão colocava que eles iam brigar com armas brancas, né, com faca. Qual era a alternativa certa? A polícia iria prender em flagrante delito apenas as pessoas que estavam cometendo os crimes, né? Que fossem encontradas ali na situação do flagrante. Ok? Tá bom? Então, a finalidade da reunião na praia de Copacabana, no Réveillon, é comemorar a passagem de ano. Ela não é brigar. Se tem um ou outro, ou meia dúzia, ou 1000 pessoas ali dentro querendo assaltar, agredir, brigar, não é a finalidade da reunião. A finalidade da reunião é comemorar a passagem do ano. Na questão da prova, que eu citei aqui, a finalidade da reunião lá na Praça da Igreja era comemorar, ter a missa campal, ali a missa ao ar livre, e depois que lá comer o algodão doce, a maçã, aquela maçã doce, né, que eu esqueci o nome, maçã do amor, brincar no parquinho, a barraca do beijo, enfim,
se divertir ali naquela quermesse. Acho que todo mundo conhece, né? Isso é tradição no Brasil inteiro, acho que todo mundo conhece. Vamos lá? Comentei aqui tudinho, vamos passar para o próximo. É importante destacar que o aviso... sim, chamar a atenção disso aqui. O aviso não se confunde com exigência de autorização do poder público. Pelo amor de Deus, não marca certo a questão que diz que precisa de autorização para se reunir. É aviso, tá? Sua finalidade é evitar a frustração de outra reunião previamente convocada para o mesmo local, já comentei, e permitir o planejamento e manutenção da ordem pública pelas autoridades competentes. Ok. A liberdade de reunião em locais fechados é garantida pelo texto constitucional de forma implícita, podendo, em local fechado, tá? Que eu já tinha comentado aqui, podendo ser exercida sem exigência de prévio aviso à autoridade competente. Eu vou fazer uma reunião na minha casa, eu não preciso avisar para o poder público. Eu vou fazer uma reunião numa praça, um sarau na praça, eu tenho que avisar o poder público, ok? Inclusive, eu já participei de sarau em praça, certo? Não fui eu a organizadora, então não fui eu que eu avisei, mas tinha, por exemplo, uma guarnição da PM ali, fazendo ali a segurança pública, não é? Liberdade de associação. Aí saímos de reunião, vamos para associação. Liberdade de associação. Deve ser entendida como um agrupamento de pessoas organizado e permanente. Enquanto a reunião é um agrupamento provisório, esse aqui é permanente, e aí também é para fins lícitos. A liberdade de associação abrange o direito de associar-se a outras pessoas, de aderir a uma associação já formada, de desligar-se da associação, bem como a de dissolução das associações. São vários incisos, tá? A gente já vai ver. A Constituição Federal assegura amplos direitos para as associações, liberdade de constituição, de criação de associação, inclusive a associação é pessoa jurídica de direito privado, ela é regida pelo direito civil. A criação é conforme a lei civil, tá? Então, assegura amplos direitos para as associações, liberdade de constituição, proibição de interferência do Estado, previsão de dissolução compulsória somente... A compulsória é somente por decisão judicial e legitimidade para representar seus filiados, ok? Vamos lá. Elas podem atuar como substituto processual, que é a representação dos associados, postulando em nome próprio direitos de seus filiados. Para tanto, basta que as entidades estejam regularmente funcionando e possuam cláusula específica em seu estatuto. Observa-se que a Lei nº 11.134, de 1950, conferiu legitimidade ad causam para determinadas associações de classe postularem em juízo direitos de seus filiados, como substituto processual, né, que a gente está falando, independente de autorização em Assembleia Geral, bastando uma cláusula específica no seu estatuto. Essa lei foi recepcionada pela nova ordem constitucional. Vamos lá. A Constituição também veda expressamente a associação de caráter paramilitar, tá bom? É vedado. Que seriam organizações particulares que se estruturariam de forma análoga às Forças Armadas. O uso do poder de coerção deve ser restrito ao Estado, não sendo facultado a organismos particulares a estruturação em forma bélica, em razão dos evidentes riscos à ordem social e democrática. Aqui eu trago também o artigo 17, não é artigo 5º, mas é artigo 17, que fala dos partidos políticos. A Constituição, inclusive, proíbe a utilização pelos partidos políticos de organização paramilitar, ok? Aí eu trago aqui a sequência dos dispositivos para você, eu vou ler e vou explicando o que for necessário. É plena liberdade de associação para fins lícitos, obviamente não pode ter associação para fins ilícitos, né? Vedada de caráter paramilitar, ok? Esse é o inciso 17. O 18. A criação de associações na forma da lei de cooperativas independe de autorização, não tem que ter autorização do Estado, entendeu? Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então, para criar a associação, é registro, as pessoas interessadas se reúnem, criam as suas regras, os seus objetivos, que têm que ser lícitos, fins lícitos, faz o seu estatuto, seu regulamento e vão registrar em cartório de registro de pessoa jurídica.
Pessoa jurídica, direito privado, tá bom? Próximo inciso. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Então, vamos lá. As pessoas podem se reunir e criar livremente as suas associações, observando as regras da lei, né? Da lei civil, já comentei com você. Elas podem extinguir livremente as suas associações? Podem. Digamos que a gente cria uma associação de concurseiros. Vamos pensar assim. A gente criou uma associação de concurseiros, uma associação de estudantes de direito, estudantes de farmácia, estudantes de nível médio, e todo mundo se juntou numa grande assembleia e vamos criar uma associação. Qual é o objetivo da associação? É ter um fundo financeiro para que os concurseiros possam estudar. Então, esse fundo financeiro, por exemplo, vai alugar uma casa, essa casa vai ter várias saletas, vai ter uma recepcionista que vai controlar os horários e as pessoas vão estudar, porque muita gente não consegue estudar direito em casa. Então, tipo, você trabalha o dia inteiro, mas você tem 2 horas de intervalo para o almoço, mas você mora muito longe do seu trabalho. Então, essa casa de apoio à associação de concurseiros, você agenda o horário, você almoça em meia hora e você estuda lá numa saleta, com ar-condicionado, silêncio, internet. Aí, por exemplo, a associação compra, né, com dinheiro da associação, cursos, acesso a bancos de questões, enfim, você tem toda uma estrutura e você paga uma mensalidade de R$50, entendeu? E essa associação, inclusive, ela tem um sistema de crédito para quem quer fazer inscrição para concurso e está sem dinheiro. Enfim, essa associação é uma maravilha. E essa associação, quando ela começou, ela tinha 5.000 associados. No primeiro ano, 1.000 passaram em concurso, no segundo ano, mais 1.000, e essas pessoas começaram a sair da associação. Pode? Pode. Você pode se associar e se desvincular da associação livremente. Enfim, meu amigo, enfim, minha amiga, em 8 anos, só tinha meia dúzia na associação. Meia dúzia pagando R$50, não banca essa casa, não banca os recursos, não banca a recepcionista que tem que ter o seu salário e tudo mais. Então, antes de chegar essa meia dúzia, os associados se reuniram e, por vontade própria, eles extinguiram a associação. Entendeu? Isso pode? Pode. Tem que ser antes para não ficar com dívida, né? Porque, como é pessoa jurídica, tem obrigação e tem que pagar as dívidas trabalhistas, o aluguel da casa, enfim. Entendeu o raciocínio? Então, voluntariamente, a associação pode ser criada voluntariamente, extinta voluntariamente, livremente, obedecendo às leis civis. Agora, compulsoriamente é que são elas, é o que a gente está vendo aqui. Para que uma associação seja extinta, dissolvida, eliminada, acabada, zerada, compulsoriamente, tem que ter uma ação judicial, com ampla defesa, contraditório, devido processo legal, todo o trâmite, entendeu? E só com a sentença transitada em julgado é que pode ser, sentença judicial, né? É que pode ser extinta a associação. Presta atenção, vamos ler de novo aqui, olha. No finalzinho aqui, olha. Exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Qual é o primeiro caso? Dissolvidas, compulsoriamente dissolvidas. Entendeu? Então, para dissolver, sentença. Agora, para ter suas atividades suspensas compulsoriamente, é decisão judicial. Mas não precisa ser a decisão final, entendeu? Então, aqui, olha, para suspender as atividades, é decisão judicial interlocutória, que é no inter do processo, no decorrer do processo. Por exemplo, o juiz concede um pedido liminar de suspensão da atividade da associação, entendeu? Agora, para dissolver, extinguir, aí é sentença. Sentença é só a decisão final, porque o juiz, numa ação judicial, ele tem os despachos, né, que são os atos de mero expediente, as decisões interlocutórias, que podem ser várias, ele toma várias decisões no curso do processo, e a sentença, que é a decisão final, entendeu? Então, aqui, olha, para dissolver é sentença. Eu não preciso dizer sentença final, porque só tem sentença final. Porque depois da sentença,
Se não transitar em julgado, vai ter recurso para a instância superior, entendeu? Já não é mais com o juiz, já é com o tribunal. Então, sentença, só que tem que ser sentença transitada em julgado. Porque enquanto a associação, que é pessoa jurídica, que pode se defender, enquanto a associação estiver recorrendo, ela não vai, ela pode até estar com a atividade suspensa, mas ela não está extinta ainda, tá bom? Vamos lá? Ninguém pode ser compelido a associar-se ou permanecer associado, a gente já tinha até antecipado isso. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente, já falamos sobre isso. E aí eu trouxe o artigo 17, parágrafo 4º de novo, só para complementar, que é vedada a utilização pelos partidos políticos. Partido político é outro tipo de pessoa jurídica, tá? Mas, de qualquer forma, não é uma associação, juridicamente falando, mas né, é um tipo de associação, só que diferente, chamada partido político, e não pode ter organização paramilitar, certo? Então, nem sindicato, nem associação, nem cooperativa, nem partido político, não pode existir organização paramilitar, tá bom? Vamos lá. Outra liberdade profissional, é a última liberdade que a gente vai trabalhar nessa aula, tá? A liberdade de ação profissional consiste na faculdade de escolha de trabalho que se pretende exercer. É o direito de cada indivíduo exercer qualquer atividade profissional de acordo com as suas preferências, habilidades e possibilidades. Eu, por exemplo, a minha primeira formação acadêmica, né, é magistério, não foi pedagogia, não, foi magistério na UEPA, na Universidade do Estado do Pará. Eu, na verdade, dou aula, né, já dei aula para primo, desde 14 anos, para mim. Já dei aula até para boneca antes, tá? Mas elas não contam. Então, assim, eu comecei a minha primeira faculdade, na verdade, eu pensei em fazer direito, não passei no primeiro vestibular, e no segundo vestibular eu fiz magistério na UEP e passei. Inclusive, passei em primeiro lugar no meu ano. Primeiro lugar do meu curso, não foi primeiro lugar geral da universidade, não. No meu curso foi o primeiro lugar. Aí depois eu fiz direito. Quando eu fiz direito, eu estava fazendo as duas faculdades, eu achava que eu não ia ser professora mais, quando eu entrei no curso de direito. E no meio do curso de direito, eu comecei a trabalhar com concurso público, ainda estudante de direito, né? Um colega, professor, tinha uma oportunidade para dar aula num curso, não vou citar aqui qual é o curso, em Belém nem existe mais esse curso, e eu fui convidada, no meio do meu curso de direito, eu entrei para dar aula para um concurso do IBAMA, né? E aí eu acabei juntando as minhas duas formações acadêmicas, né? De magistério e professora. Aí depois eu fiz pós-graduação para didática de ensino superior, enfim, para poder, então, dar aula em faculdade, enfim, pós-graduação e tudo mais. Mas essa liberdade profissional que eu anotei aqui para você é essa liberdade de você exercer atividades profissionais que você quer, desde que você não viole a lei, certo? Antes de ser professora, no meio da minha vida ali, quando eu era estudante, eu já fiz bijuteria para vender, eu já fiz unha, já fiz manicure, entendeu? Já tirei sobrancelha, certo? Que era para ganhar dinheiro. Então, eu poderia continuar sendo artesã, design de bijuterias ou de joias? Poderia. Eu poderia continuar sendo manicure. Hoje, por exemplo, não sei se dá para ver, porque a imagem está pequena, mas eu uso aquelas unhas de fibra de vidro. Eu poderia hoje estar trabalhando com isso, que é um ramo bem procurado e dependendo, né, da clientela, de como você trabalha, bem remunerado, poderia. São diversas profissões que existem, tá? Então, vamos voltar aqui. A liberdade de ação profissional consiste na faculdade de escolha do trabalho que pretende exercer. É um direito de cada indivíduo exercer qualquer atividade profissional de acordo com as suas preferências, com as suas habilidades e possibilidades. Por exemplo, eu tenho habilidade para bijuteria e eu gosto, certo? E eu tenho uma criatividade, né? Mas eu acabei indo para outra área. Mas eu ainda tenho meus equipamentozinhos, de vez em quando eu tenho um tempo, eu faço. Conserto bijuteria de amiga. Como eu conserto bijuteria de amiga?
É uma habilidade que eu tenho, foi uma possibilidade de aprender que eu tive, inclusive eu aprendi autodidata, certo? E que eu poderia desenvolver mais. A minha irmã, inclusive, que é servidora pública concursada, ela continua, porque eu fazia eu e a minha irmã, ela continua fazendo e vendendo bijuteria, tipo, sei lá, mais de 20 anos fazendo isso, tá? Para o exercício de determinados trabalhos, olha aí, ofícios ou profissões, a Constituição estabelece que sejam feitas certas exigências pela legislação ordinária. Eu desconheço, com base no interesse social. Não existindo exigências legais, prevalecerá a liberdade de exercício profissional. Eu desconheço se exista, né? Eu desconheço que exista alguma lei regulamentando a profissão de design de bijuteria. Eu desconheço, pode até existir, mas eu desconheço. Por quê? Eu acho que não existe, nunca vi. Porque é um tipo de atividade profissional que não precisa ser feita exigência para, né, com base no interesse social. Não afeta. Mas, por exemplo, um médico, tem que haver uma legislação regulamentando a profissão de médico, porque é uma profissão que mexe com vida. Advogado é uma profissão que mexe com vida. Eletricista é uma profissão que mexe com vida, especialmente a vida do eletricista. Você está entendendo o raciocínio? Motorista de ônibus, pode ser alguém que não tem habilitação, pode ser que alguém que não tem habilitação naquele tipo de veículo, não pode. Por quê? Porque tem um interesse social, entendeu? Então, assim, a regra, aqui está o inciso, vamos ler aqui o inciso 13, né? É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, essa é a regra, tá bom? Essa é a regra. Atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Quando não tem a lei estabelecendo qualificação profissional, prevalece a liberdade, mas a Constituição autorizou. Isso aqui é o que a gente chama de norma constitucional de eficácia contida. Eficácia contida ou restringível. Contida ou restringível, é sinônimo, tá? Eu prefiro colocar aqui o restringível para você entender que a Constituição autorizou que a norma infraconstitucional restrinja o exercício do direito. Por exemplo, advogado tem que fazer prova da ordem. Eu tenho amigas advogadas que se formaram antes da alteração da lei, porque nem sempre teve exigência de prova da ordem. Então, eu tenho amigas que são advogadas mais antigas, e elas são tão advogadas quanto eu, mas elas não fizeram prova da ordem, entendeu? Eu tive que fazer prova da ordem. Por quê? Porque quando eu estava fazendo o meu curso de Direito, mudou a lei. Aí eu tive que fazer. Por quê? Porque a Constituição autorizou que a lei estabelecesse restrições no exercício de determinadas profissões. Entendeu? Tá? Tem até uma discussão, né, de se fazer uma terceira fase do exame de ordem. Há até uma discussão sobre isso, ok? Vamos lá, vamos seguir. O STF é liberdade profissional. Ah, sim. O que eu trouxe para você? A gente falou da liberdade profissional, a regra é a liberdade, a exceção é permitida pela Constituição quando a lei restringe o exercício profissional e há um fundamento lógico, ético, formal, porque algumas profissões, a profissão de músico, a profissão de eletricista, a profissão de cozinheiro, a profissão de motorista, algumas profissões há um interesse social de ter uma regulamentação rigorosa, outras não. Outras não pode nem ter regulamentação nenhuma. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe 3 profissões baseadas em decisões do Supremo sobre o exercício dessas profissões e a regulamentação desse exercício, para a gente comentar e entender esse interesse social, tá? Olha só. Sobre o tema liberdade profissional, é interessante comentar 3 posicionamentos do Supremo sobre o exercício de determinadas profissões. Eu trouxe 3. Músico, jornalista e advogado. Vamos lá. O STF é a profissão de músico. Nem todos os ofícios ou profissões podem ser condicionados ao cumprimento de condições legais para o seu exercício. A regra é a liberdade. Nem todos. A gente já tinha falado sobre isso, né? Nem todos. Isso aqui é um trechinho, né? Trechos da decisão. Apenas quando houver potencial lesivo na atividade é que pode ser exigida inscrição em conselho de fiscalização profissional. A atividade de músico prescinde de controle, dispensa de controle. Constitui, ademais, manifestação artística protegida pela garantia da liberdade de expressão. Me diz uma coisa, um mau músico vai causar que prejuízo a você? Nenhum. Não
Caio, mas me incomoda, mas não te causa uma lesão, entendeu? Uma lesão diferente de um mal médico, entendeu? Um mal engenheiro, entendeu? Então, não se pode exigir que para ser músico tem que fazer a graduação em música, tem que fazer 5 anos de conservatório, né? Às vezes um músico é maravilhoso e ele aprendeu de ouvido, porque o avô dele tocava, ele aprendeu num instrumento bem rudimentar, feito pelo avô dele, e ele é melhor do que, às vezes, o músico que é formado, entendeu? Então, por isso, o entendimento do Supremo quanto ao músico é que não há por que regulamentar, é que para o músico prevalece aquela regra, porque é livre a expressão artística da música, entendeu? Inclusive, tem músicos que tocam, né, com instrumentos inventados, não tem uns grupos com lata, certo? Não é nem com instrumento propriamente, mas com coisas do dia a dia, e conseguem compor ali uma combinação harmônica de sons agradável, certo? E que as pessoas apreciam, ok? Vamos lá. Jornalista, outro. O STF é a profissão de jornalista. Eu já falei um pouquinho de jornalismo para você quando a gente falou da liberdade de informação jornalística, né? Então, vamos completar aqui. O jornalismo é uma profissão diferenciada por sua estreita vinculação ao pleno exercício das liberdades de expressão e informação. O jornalismo é a própria manifestação e difusão do pensamento e da informação de forma contínua, profissional e remunerada. Os jornalistas são aquelas pessoas que se dedicam profissionalmente ao exercício pleno da liberdade de expressão. O jornalismo e a liberdade de expressão, portanto, são atividades que estão imbrincadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada. Então, aqui o Supremo vincula a liberdade de expressão, a liberdade de informação à atividade, olha aqui, do jornalismo, certo? No campo da profissão de jornalista, não há espaço para regulação estatal quanto às qualificações profissionais. Está aqui, certo? Tá? Para ser jornalista tem que ter a formação acadêmica, o Supremo entende que não, entendeu? Pode ser alguém, até porque hoje a gente tem uma diversidade de formas de informar, e realmente as redes sociais, o Twitter, enfim, certo? O Twitter é uma rede social também, né? Existem pessoas que não têm a formação acadêmica, mas estão ali informando, entendeu? É o entendimento do Supremo, gerou uma certa revolta, não é? Mas, enfim, é o entendimento pacificado do Supremo, tá bom? Qualquer tipo de controle desse tipo que interfira na liberdade profissional no momento do próprio acesso à atividade jornalística configura, ao fim e ao cabo, controle prévio, que, em verdade, caracteriza a censura prévia das liberdades de expressão e de informação expressamente vedadas na Constituição, tá? E aí, mais um trechinho da decisão. A impossibilidade do estabelecimento de controles estatais sobre a profissão jornalística leva à conclusão que não pode o Estado criar uma ordem dos jornalistas do Brasil, não pode, ou um conselho profissional, autarquia, para fiscalizar esse tipo de profissão, ok? Então, prevalece também a liberdade. E agora, a gente vai para o último aqui, que são 3 profissões, né? Músico, jornalista e advogado. Do advogado é o seguinte, meus amiguinhos, não tinha antes a prova da ordem, né? E aí depois veio a prova da ordem. E isso levou pessoas a acionarem a justiça querendo se livrar da prova da ordem. O plenário desproveu, olha aqui, o recurso extraordinário em que se discutia a constitucionalidade dos artigos 8º, 4 e parágrafo 1º e 44, inciso 2, ambos da Lei 8906 de 94, que versa sobre o exame da Ordem dos Advogados do Brasil, né? Quando o risco suportado pela atividade profissional fosse coletivo, hipótese em que, incluída a advocacia, caberia ao Estado limitar o acesso à profissão e o respectivo exercício. Porque a profissão do músico, exercida de forma ruim, só faz você não gostar daquela música, você não vai ouvir aquele músico, você vai se afastar daquele som, não é? Pode te incomodar um pouquinho, mas não vai te causar uma lesão. Mas um advogado, um mau advogado, um péssimo advogado, pode te prejudicar a tua vida, pode fazer com que tu percas uma ação trabalhista, um valor remuneratório, uma verba rescisória muito importante para ti,
pode fazer com que tu seja condenado a mais tempo, não é? Por erro do advogado. Pode ser que, enfim, vários direitos teus essenciais podem ser não assegurados pelo juiz porque o advogado não foi bom, porque o advogado não sabia usar o recurso, perdeu o prazo, entendeu o raciocínio? Então, sim, o advogado, a má atividade da advocacia causa lesão, sim, a terceiros, à sociedade, tá? Nesse sentido, o exame de suficiência, que é a prova da ordem, né, discutido seria compatível com o juízo da proporcionalidade e não alcançaria o núcleo essencial da liberdade de ofício, ok? No concernente à adequação do exame à finalidade prevista na Constituição, assegurar que as atividades de risco sejam desempenhadas por pessoa com conhecimento técnico suficiente de modo a evitar danos à coletividade. É necessário que o advogado tenha um conhecimento técnico suficiente para ele não causar danos aos seus clientes. Aduziu-se que a aprovação do candidato seria elemento para qualificá-lo para o exercício profissional. Ok? Então, a atividade de advogado, ok, é uma atividade que, sim, deve ser regulamentada, porque, assim como médico, assim como engenheiro, são atividades que, se mal executadas, certo? Pelos seus respectivos profissionais, pode causar danos diferentes, em proporções diferentes, mas podem causar danos à coletividade, tá bom? E aí eu encerro com você. Deixa eu abrir aqui a minha imagem, eu encerro com você esse bloco, né, essa nossa parte 3 do artigo 5º falando sobre liberdade. Você vai clicar na próxima aula, porque a próxima aula fala de propriedade. É a parte 4 do estudo do nosso artigo 5º. Aí o que vai acontecer? Karina, cadê a segurança? Porque é vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Eu vi a introdução, eu vi vida. Na introdução eu falei de igualdade, porque não tem um capítulo próprio de igualdade, porque não tem vários incisos, né? A igualdade está misturada, está diluída nos incisos. Aí eu vi liberdade, eu vou ver propriedade e a segurança. A segurança são os remédios constitucionais, que a gente vai ver em aula própria. Quando você terminar a propriedade, aí você já tem na sequência, mas eu mudo de assunto e chamo de remédios constitucionais, apesar de ainda estar estudando o artigo 5º, tá bom? Então, clica na próxima aula, propriedade ainda no artigo 5º. Tchau, tchau.